chegou a hora de engravidar. E aí, como que você vai fazer? Bom, a princípio, os médicos, né, as sociedades não recomendam que exista muito estresse nessa hora, de questão de programação de coito, dia fértil, né? Isso não faz muito bem para a cabeça da mulher. Algumas mulheres ficam tão nervosas que nem ovulam. Então, a princípio, o que eu recomendo? Então, primeiro de tudo, conhecer o seu ciclo menstrual. Se conhecer é muito importante. O que é o ciclo menstrual? Então, você vai contar o primeiro dia que você ficou menstruada, de um mês, você vai precisar de pelo menos 2 meses, e o próximo dia da menstruação. E você vai contar o número de dias que tem aí nesse intervalo. Em geral, os intervalos são entre 28 a 30 dias, né, de ciclo menstrual. O tempo de ovulação vai ser bem no meio desse intervalo. Então, um intervalo de 30 dias, lá no 15º dia a gente espera a ovulação. A gente tem uma janela de fertilidade. Essa janela de fertilidade é o tempo que, se a mulher tiver relação sexual, ela vai engravidar. Então, em geral, é de 3 dias antes desse 15º dia, né, desse meio do ciclo. Então, essa janela é de 3 dias antes até o dia da ovulação. Mais importante ainda, são os 2 dias antes da ovulação. Claro, para você ter esse intervalo, né, de se conhecer de ciclo menstrual, você precisa ter menstruações regulares, você precisa ter um ciclo regular. Lembrando que se você tem um ciclo irregular, isso não é saudável. É interessante procurar o médico, ver se você não tem uma síndrome de ovários policísticos ou outra alteração, que isso pode atrapalhar a fertilidade. Mas se você tá ali reloginho com o seu ciclo regulado, provavelmente no meio do ciclo você vai ovular sim, tá? Então conheça a sua janela de fertilidade. Existem algumas formas de monitorizar essa ovulação. Então, acontece um aumento discreto de temperatura corporal no dia da ovulação. Então, se você aferir sua temperatura nesses dias no meio do ciclo, se em algum dia, na hora que você acordar, tiver um pouquinho aumentada sua temperatura, meio grau, pode ser o dia da ovulação. Algumas mulheres sentem a dor da ovulação também do ovário, isso pode dar uma distensãozinha, e algumas mulheres referem que sentem, tem mês que eu sinto à direita, tem mês que eu sinto à esquerda, então isso daí também pode te ajudar. Outra coisa é o muco cervical. O que é o muco cervical? É o muco do colo do útero. Então, em geral, o muco cervical, no momento da ovulação, ele fica um muco parecendo uma clara de ovo. A gente chama na medicina de a filância do muco cervical. Se você pegar ele na mão e fizer assim, ele estica, ele é elástico. É um muco que vai ajudar o espermatozoide ir lá e fecundar o óvulo, tá? Então, essas características te ajudam a monitorizar se você está ou não na sua janela de fertilidade. Hoje em dia também existem testes de farmácia que você faz, assim como o teste de gestação, você faz na urina e você sabe se está ou não no período fértil.